Meu nome é Patrick. E o que eu vi naquele cemitério me deixou traumatizado. Para sempre. Eu costumo dizer que existem histórias que o tempo não apaga. São os relatos que me chegam de todos os cantos desse nosso Brasil. Muitos vêm até a minha fogueira para contar seus causos, nas noites de quarta, mas nem todos podem fazer essa jornada. Por isso, eles me escrevem. Meu nome é Jonas Meia Face, e sou eu o guardião desses sussurros. Hoje, a poeira da estrada me trouxe 4 histórias que merecem ser ouvidas. Se tem coragem de fazer parte da nossa irmandade, se inscreva no canal e deixe seu like. Agora, apague as luzes, coloque o fone de ouvido e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Patrick. Eu sempre fui o cético da turma. Pé no chão, só acreditava no que via. Mas em 2024, numa viagem para o interior do Tocantins, eu vi uma coisa. E o que eu vi quebrou minha lógica em 1000 pedaços. Eu fui convidado pelo meu melhor amigo, Guilherme, para a festa de aniversário da mãe dele, a dona Nilva. Fomos de Paraíso do Tocantins para a fazenda dela, que fica perto de 2 irmãos. No carro comigo estavam o Guilherme e as 2 irmãs dele, a Ana e a Laura. Chegamos em 2 irmãos numa sexta-feira por volta das 4 da tarde. O asfalto acabava ali, o resto era chão. Paramos na cidade, enchemos o porta-malas de mantimentos e cerveja e pegamos os 40 quilômetros de estrada de terra. Aquela estrada não é movimentada. É só você, o carro e uma mata fechada dos 2 lados que parece te engolir. No meio do caminho, passamos por um cemitério, coisa pequena, do interior, só umas cruzes tortas na beira da estrada. E foi lá que a viagem ficou estranha. Havia uma mulher de costas, de vestido escuro, chorando em frente a um túmulo que parecia novo, com a terra ainda fofa. Achamos triste, mas seguimos em frente. Chegamos na fazenda, o pessoal já estava lá, música animada, cheiro de churrasco, aquele clima bom. Cumprimentei a dona Nilva e, mais tarde, o Guilherme perguntou por seu Eupídio, o caseiro, um senhor que sempre estava por lá para prosear com a gente. Ah, meu filho, disse dona Nilva, Eupídio tá adoentado, coitado. Faz dias que não sai da casinha dele, tá de cama. A festa rolou, mas lá pelas 9 da noite o tempo virou. Uma tempestade daquelas do Tocantins desabou e a energia da fazenda, claro, caiu. Ficamos na varanda, à luz de velas e lanternas. E, como não podia deixar de ser, começamos a contar histórias de assombração. Foi aí que eu comentei, mas por comentar. Falando em coisa estranha, a gente viu uma mulher chorando sozinha no cemitério da estrada, num túmulo novo. O sorriso de todo mundo na varanda morreu. Dona Nilva olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse: "Meu filho, o que vocês viram foi uma mãe. O túmulo novo é do seu filho recém-nascido. Ele nasceu doente e não resistiu. O enterraram lá ontem de manhã." Um calafrio subiu pela minha espinha. Ninguém disse mais nada. Mudamos de assunto rápido. Foi quando ouvimos um barulho de passos pesados do lado de fora da varanda, no escuro, como algo grande correndo. Alguém apontou a lanterna para o quintal e vimos só um vulto escuro que parou por um instante, pareceu farejar o ar e sumiu na mata. "Deve ser um cachorro do mato grande", disse o pai do Guilherme. Mas ninguém ficou muito confortável. Fomos dormir. No dia seguinte, sábado, a festa continuou. Eu e Guilherme fomos buscar uns cavalos no pasto para passear. Fomos até a casa de uma conhecida, Dona Hermínia, comprar um frango caipira para o almoço de domingo. Mas ao chegar lá, ela nos disse, aflita, que não tinha mais galinhas. "Um bicho atacou meu galinheiro essa noite, meninos. Matou tudo, não comeu, só rasgou." Contamos a ela sobre o vulto que vimos na fazenda. O bicho tá solto", ela disse, se benzendo. Batemos papo e perdemos a hora. Voltamos para a fazenda, já era noite, por volta das 7 da noite. E tivemos a notícia trágica de que a cerveja tinha acabado. O barzinho mais próximo ficava a uns 5 quilômetros. "Patrick, Guilherme, vão lá buscar pra gente", pediu a dona Nilva. "Mas vão a cavalo, que estamos usando o som do carro." "Pode deixar, mãe", disse o Guilherme. "Vou só pegar o 38 do pai. Vai que aquele cachorro do mato aparece." Montamos nos cavalos. Ao passar pela porteira da fazenda, Guilherme disse: "Deixa só no trinco, Patrick. A gente volta já." A estrada estava silenciosa, banhada pela luz da lua cheia.
Fomos conversando até nos aproximarmos do cemitério. Os cavalos começaram a parar, a refogar, relinchando baixo. "Que foi?" eu disse. E então eu ouvi o som de terra sendo cavada, um raspar rápido, frenético, e um cheiro podre de carniça que fez meu estômago embrulhar. "Quem tá cavando aí essa hora?" Guilherme sussurrou, mais por bravata do que por coragem. Descemos dos cavalos e fomos devagar até o muro baixo. Olhamos na direção do túmulo novo, o túmulo do recém-nascido. A terra voava para os lados. A luz da lua iluminou o que estava no buraco. Não era uma pessoa, era uma coisa, do tamanho de um homem, mas coberta de um pelo sujo, grosso e desgrenhado. Ela parou de cavar e se levantou lentamente. A cabeça não era de lobo, Jonas. Era pior. Parecia de um porco do mato, com um focinho alongado, dentes enormes e amarelados, e os olhos brilhavam em vermelho vivo, nos encarando. O bicho soltou um rosnado que fez o ar vibrar. O Guilherme não pensou duas vezes. Sacou o 38 e disparou. O tiro acertou o braço da criatura. Ela soltou um grito que era metade porco, metade homem, e tropeçou para trás. "Corre, Patrick!" Guilherme gritou. Montamos nos cavalos num pulo e disparamos de volta para a fazenda. Atrás de nós, ouvíamos os uivos e o galope pesado da criatura, quebrando a mata, nos seguindo. "A porteira!" eu gritei. Cruzamos a porteira em disparada. Guilherme pulou do cavalo e girou a tranca de madeira no exato momento em que a criatura se chocou contra ela, com um estrondo que fez a porteira ranger. Ela arranhou a madeira com as garras, rosnando de ódio do outro lado. Corremos para dentro de casa, trancamos tudo e contamos o que vimos. Passamos o resto da noite ouvindo os uivos e os arranhões ao redor da casa. No domingo de manhã, exaustos, nos preparamos para ir embora. O Guilherme, apesar do medo, disse que precisava ir até a casa do seu Eupídio, o caseiro, pelo menos para se despedir. Eu fui com ele. A casinha dele ficava mais afastada da sédia. A porta da frente estava entreaberta. "Seu Eupídio?" Guilherme chamou. Nenhuma resposta. Empurramos a porta. O cheiro de sangue e pelo molhado nos atingiu. A casa estava revirada. Um prato de comida intocado na mesa, moscas por toda parte, e no chão, manchas de sangue gotejado, indo do quarto até a porta dos fundos. E no canto da sala, jogado no chão, havia um monte de roupas sujas e rasgadas, cobertas de terra vermelha e de um pelo escuro e grosso. Seu Eupídio não estava lá. Ele tinha sumido. E nunca mais foi visto por aquelas bandas. A gente entendeu tudo. A doença dele, o sumiço, o tiro que o Guilherme deu. Nós não descobrimos o lobisomem. Nós o fizemos fugir. Mas até hoje eu me pergunto, o que diabos ele estava cavando naquele túmulo? Chegamos a um ponto crucial, e se você continua aqui é porque a escuridão também te atrai. Antes de prosseguirmos, junte-se ao nosso círculo, inscreva-se para não se perder nas sombras, deixe seu like como um sinal de coragem e compartilhe para que mais almas curiosas encontrem este caminho. Podemos continuar? Escreva nos comentários de onde você está ouvindo e vamos para o próximo relato. Segundo relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Afonso. Minha história não é sobre um bicho que ataca na noite. É sobre algo que você desenterra. Uma herança que você não pede, mas que, uma vez que toca em você, nunca mais te larga. Eu cresci numa pequena colônia italiana no interior do Paraná. Vida de roça. Trabalho duro, de sol a sol. Mas houve uma época, quando eu tinha uns 10 anos, que as coisas começaram a desandar de um jeito que não era natural. Não era só uma geada ou uma praga. Era uma maré de azar, como meu pai dizia. Primeiro foi o gado. 3 vacas leiteiras morreram do nada, em uma semana, secas por dentro. Depois, a nossa plantação de milho, que era a mais bonita da região, amanheceu coberta por um fungo preto que matou tudo. E por fim, a desgraça entrou em casa. Minha mãe, uma mulher forte como um carvalho, começou a definhar. Uma tristeza profunda que nenhum médico da cidade sabia explicar. Ela só ficava na cama, olhando para o nada, definhando. Meu pai,
Um homem que só acreditava em Deus e no suor do próprio rosto se viu encurralado. E no desespero, ele fez o que jurou nunca fazer. Chamou o Nono Hélio. O Nono Hélio era um benzedor, um velho italiano, recluso, que morava no alto do morro e que o povo dizia que conversava com as coisas. Ele chegou na nossa casa ao entardecer. Não pediu café, não disse boa noite, apenas entrou, com seus olhos claros e frios, e começou a andar pela casa, sussurrando rezas num dialeto que não era nem português nem italiano. Ele parou em frente à minha mãe, olhou para ela por um longo tempo e depois disse ao meu pai: "A praga é velha. Alguém plantou o mal-olhado fundo nessa terra. Reza não basta. Tem que cortar." Ele tirou do bolso do casaco a coisa mais feia que eu já vi. Uma tesoura de ferro, daquelas de tosquiar ovelha, mas antiga, pequena e completamente tomada por uma ferrugem vermelha. Ele entrou em cada cômodo da casa e com a tesoura fazia um movimento rápido no ar, como se cortasse fios invisíveis, sempre estalando as lâminas de metal. Clec, clec, clec. Depois de benzer a casa, ele foi até o fundo do quintal, perto da cerca de arame farpado. Cavou um buraco com as próprias mãos e enterrou a tesoura. "A doença está presa no ferro agora", ele disse, limpando a terra das mãos. "Enquanto ela estiver enterrada, o mal dorme. Mas se um dia alguém desenterrar, a praga volta. E quem a pegar, pega o fardo junto." Meu pai pagou a ele com uma galinha e um queijo. Na semana seguinte, minha mãe acordou e pediu comida. A praga tinha ido embora. Anos se passaram. O Nono Hélio morreu. A vida seguiu. Eu me tornei um rapaz. E como todo rapaz da roça, parte do meu trabalho era consertar cercas. Numa tarde, quando eu tinha uns 16 anos, eu estava trocando um mourão de madeira podre, exatamente no lugar que eu lembrava que o Nono Hélio tinha enterrado a tesoura. Eu estava cavando com a pá e ela bateu em algo duro. Clang! A curiosidade de adolescente foi mais forte que o aviso de infância. Cavei com as mãos. Lá estava ela, a tesoura. A ferrugem a tinha comido quase por completo. Era só uma silhueta de metal corroída. Eu a peguei na mão. Não senti nada. Ri da história velha e, achando que era um pedaço interessante de ferro velho, limpei-na no mato e a joguei na minha caixa de ferramentas, no galpão. Esqueci o assunto. Naquela noite, eu tive o pesadelo. Eu estava na minha casa, mas ela estava diferente. E eu via. Eu via minha mãe e meu pai dormindo, mas agarrados a eles havia vultos escuros, como sombras de fumaça, se alimentando deles. Eu vi uma mancha escura na parede do quarto do meu irmão, pulsando como um coração doente. Acordei gritando. E quando eu olhei para o meu lado, o pesadelo não acabou. Eu olhei para o meu pai, que entrou correndo no quarto, e eu vi. Eu vi uma aura cinzenta ao redor dele e uma sombra escura agarrada ao seu ombro esquerdo, a dor crônica que ele sentia do reumatismo. Olhei para minha mãe e vi uma luz azul e fraca, mas limpa. O dom do Nono Hélio, a visão, não morreu com ele. Ficou presa na tesoura. Ao tocar naquele ferro amaldiçoado, eu não libertei a praga antiga. Eu me tornei o novo carcereiro. Eu herdei o fardo. Daquele dia, então, Jonas, eu vejo que os outros não veem. Eu ando pela rua e vejo a doença nas pessoas como manchas escuras. Eu vejo a depressão como um vulto agarrado ao pescoço. Eu vejo o mal-olhado como fios pretos ligando uma pessoa a outra. As pessoas acham que ser benzedor é um dom de Deus, mas é uma condenação. É viver num mundo onde você enxerga todos os vermes que rastejam na alma humana e não poder fechar os olhos. Eu ainda tenho a tesoura. Ela não corta mais nada nesse mundo, mas às vezes, à noite, eu seguro e ela corta os fios que eu preciso cortar. O fardo é pesado, Jonas. E o preço de ter desenterrado aquela tesoura
É um preço que eu pago todo dia. Terceiro relato. Boa noite, Jonas. Meu nome é Beatriz. Eu estudo letras na UNB, em Brasília. A minha história não tem floresta nem bicho. O meu monstro é feito de concreto aparente e poeira de livro. Aconteceu na Biblioteca Central. Quem estuda na UNB sabe como é. Semana de provas finais, você praticamente se muda para a biblioteca. O lugar é gigantesco, um labirinto de concreto brutalista. E de madrugada, aquele silêncio é tão pesado que parece ter uma forma física. Eu estava há 2 noites virada, movida a café e desespero, tentando terminar um artigo. Eram umas 3 da manhã. Eu estava sozinha no segundo subsolo, na seção de História Antiga, o lugar mais fundo e esquecido da biblioteca. Foi quando eu ouvi. Não foi um grito, nem um passo. Foi uma tosse, um pigarro, um som seco, irritante, vindo de algum lugar no meio das prateleiras infinitas. No começo, achei que era outro estudante, mas o som era estranho, constante. Como alguém que está perpetuamente com a garganta seca, cheia de poeira. Tentei ignorar, mas o som começou a se mover. Eu ouvia ecoando no corredor à minha esquerda. Segundos depois, ele parava e recomeçava no corredor da direita. Ele estava me circulando. Juntei minhas coisas, o coração já batendo mais forte. Chega por hoje, pensei. Peguei minhas coisas e fui em direção à saída, passando pelo corredor principal daquela seção. E eu o vi. Parado, no fim do corredor, a uns 30 metros de mim, havia a silhueta de um homem. Ele era alto, muito magro e usava roupas que pareciam dos anos 70 e um chapéu de feltro, de abas curtas. Ele estava parado, olhando para mim. Não consegui ver seu rosto na escuridão, mas eu sabia que ele estava me vendo. E então o som veio dele, alto e claro, um pigarro seco e doloroso que ecoou no concreto. Eu não gritei, eu corri. Corri pelos corredores, subi as escadas de 2 em 2 degraus, passei pelo segurança sonolento da entrada e só parei quando estava do lado de fora, no ar úmido da madrugada de Brasília. No dia seguinte, exausta, contei a história para minha veterana, a Laura, enquanto tomávamos café. Ela não riu, ela ficou pálida. Bia, ela disse, baixando a voz, você ouviu o homem da garganta seca. Eu ri, achando que era piada, mas ela estava séria. Ela me contou a lenda da biblioteca, a história de um professor de história nos anos 80 que ficou obcecado em terminar sua tese. Ele se trancou na biblioteca, recusando-se a sair, a beber, a comer. Dizem que ele foi encontrado morto dias depois, sentado em uma das mesas do subsolo, desidratado, com a garganta cheia de poeira de livro, os dedos ainda sobre a máquina de escrever. E o fantasma dele, Bia, ele não te puxa, não te machuca, ele só te infecta. Me infecta? Perguntei, sem entender. Se você ouvir a tosse dele, você pega a obsessão, a sede dele, a tese interminável. Eu achei aquilo um absurdo, uma história de terror para assustar calouros. Agradeci, terminei meu café e voltei para o meu artigo. Jonas, eu estou gravando isso agora, de dentro do banheiro da biblioteca. Já faz 3 dias. Eu não consigo ir embora. Terminei o artigo que precisava e comecei outro, e outro. Eu não sinto fome, eu não sinto sono, mas eu sinto uma sede que não passa, não importa quanta água eu beba. E o pior, eu comecei a tossir. É um pigarro seco, irritante, que não para. O homem do chapéu, ele não me assombrou, ele me passou o bastão. Ele me marcou para ser a próxima a terminar a tese dele. Eu vejo o sol nascer e se pôr pela janela lá de cima e a única coisa que eu consigo pensar é em escrever mais uma página. Eu não sei o que era mais assustador, Jonas. Ter visto o fantasma dele no corredor ou ter me tornado o eco dele. A biblioteca vai fechar em 10 minutos, mas eu sei que vou me esconder em algum lugar. Eu não consigo parar de trabalhar. Quarto relato. Boa noite, seu Jonas. Meu nome é Inácio, eu sou pescador. E o que eu vou contar, o senhor não vai achar em livro de história nem em relatório de militar. O
que aconteceu na ilha de Colares, lá em 77. O exército veio, olhou, deu o nome de Operação Prato e foi embora sem entender nada. Mas nós, os ribeirinhos, nós que ficamos, nós entendemos. E o que a gente entendeu é muito pior do que os jornais contaram. Naquela época, o pânico era o nosso ar. Ninguém mais saía de casa depois das 6 da tarde. O medo não vinha do mato nem do rio, vinha de cima. As luzes, a gente chamava. Aparelhos estranhos, sem barulho, que desciam do céu e caçavam a gente. O povo chamou de chupa-chupa, porque quem era atingido ficava fraco, como se o sangue tivesse sido roubado. Meu irmão mais velho, o Manuel, era o homem mais corajoso que eu conheci. Ele ria do medo, dizia que era fogo-fato, coisa de pântano. Numa noite de outubro, ele estava na canoa dele, ajeitando a rede de pesca, a uns 100 metros da nossa palafita. Eu estava na varanda, ajeitando um anzol. Foi quando o silêncio caiu. Um silêncio que dói no ouvido. E a luz desceu. Não era como um raio, era um feixe de luz verde, grosso como um tronco de árvore, que desceu do céu sem nuvens e atingiu o Manuel em cheio dentro da canoa. Não fez barulho, não teve explosão, só a luz, por uns 5 segundos. E depois, a escuridão voltou e o silêncio foi quebrado pelo baque da canoa dele batendo a deriva no mangue. Corremos até ele. Ele estava vivo, mas era só a casca. Levamos ele para casa. Ele não falava, não comia, não reagia. Os olhos dele, que antes eram vivos, ficaram parados, vazios. E no pescoço dele, bem na nuca, havia 2 marcas. 2 furos pequenos, perfeitamente redondos, como uma queimadura de cigarro, mas sem sangue. O médico da vila não soube o que dizer. Manuel não morreu, mas ele sumiu por dentro. A única coisa que ele fazia era sentar na rede, na varanda, o dia todo, sem se mexer, apenas olhando para o céu, como se estivesse esperando alguma coisa voltar. As pessoas tinham medo de morrer com o ataque da luz, mas o Manuel sobreviveu. E o terror verdadeiro, Jonas, não foi o ataque, foi a espera. A gente se acostumou com o Manuel daquele jeito, mudo, olhando para o céu. 10 anos se passaram, 10 anos de silêncio. A gente cuidava dele como quem cuida de uma planta. Até a noite da tempestade, em 1987. Uma chuva forte, vento uivando, o rio subindo. No meio da madrugada, eu acordei com o barulho da porta da frente batendo. Levantei assustado. A rede do Manuel estava vazia. Corri para a varanda e eu vi. Meu irmão, que mal andava sozinho até o banheiro, estava parado na ponta do nosso pequeno cais, debaixo da chuva torrencial. Ele não parecia doente. Estava ereto, firme, e olhava para o céu escuro com uma calma que eu nunca vi. «Manuel!» eu gritei. «Volta para dentro!» Ele não me ouviu. Ele deu um passo calmo, como quem entra num barco, e sumiu na água escura do rio. Nunca mais o vimos. As pessoas dizem que ele se matou, que a loucura finalmente o venceu, mas eu sei a verdade. Eu que vivi a vida inteira no curral, sei o que eu vi. O chupa-chupa, ele não estava caçando gente. Ele estava marcando o gado. Aquela luz verde não era uma arma, era um ferro de marcar. As 2 marcas no pescoço do meu irmão não eram feridas, eram a assinatura do dono. O ataque não o deixou louco ou traumatizado, ele o deixou pronto. Ele passou 10 anos na nossa varanda não como um doente, mas como um bezerro marcado, separado no pasto, apenas engordando, esperando a hora certa do abate. A abdução que o povo tanto teme não é como nos filmes. Não tem nave, não tem grito. É silenciosa, é programada, é uma colheita. O chupa-chupa não nos vê como inimigos, nos vê como rebanho. E naquela noite de tempestade, 10 anos depois, o dono veio buscar o que era dele. E o Manuel, obediente, apenas atendeu o chamado e foi para o matadouro. Aqui no canal
Todo domingo você mergulha em novos relatos sobrenaturais, lendas assustadoras e mistérios do interior do Brasil. Se você tem um relato sobrenatural, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, nos Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sininho. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz. E se esse vídeo te prendeu até aqui, deixa o like. Isso mostra pra gente que você quer mais histórias sombrias e ajuda o canal a continuar crescendo. Nos vemos no próximo relato. Ou será que você já está sendo observado?